Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos continuando nosso episódio, sexto episódio de Histórias e Partidas de um GM bem brasileiro. Convidado especial, grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André, e você? Espero que as pessoas estejam gostando aí. Eu estou sentindo muito prazer de estar compartilhando com vocês aqui. Tudo bem também, Everaldo. Hoje a gente vai ter um episódio especial, né? Vai contar sobre a sua primeira norma de mestre internacional, né? Como foi isso? Onde foi? Conta um pouquinho desse torneio pra gente. Então, esse torneio foi realizado em Curitiba em 93, paralelamente ao Congresso da FIT que foi realizado. Né? O festival todo era em comemoração aos 300 anos de Curitiba, da, da cidade de Curitiba. Né? Aí, junto com o Congresso da FIT, eles fizeram um torneio para aproveitar vários jogadores que tinham vindo de fora, tinham grandes mestres. Grandes mestres eu não sei se tinha, não. Não lembro, mas tinham vários mestres, né? Então o torneio era um torneio era um torneio eu acho que era 11 rodadas, não, 9 rodadas? 9 rodadas, eu acho. 9 rodadas, exatamente. E ele valia a norma de mestre. A gente jogava um sistema com, acho que era 2 horas para 40, 1 hora para 20, e depois talvez mais 1 hora nocaute. Era um torneio com uma rodada por dia, né? Tinham vários países participando, várias federações participando, então o torneio era válido para a norma de mim. E para mim eu consegui, apesar de ter durante o torneio alguns percalços, eu consegui fazer a norma com pontos de folga. Né? Eu conseguiria fazer, eu acho que eu fiz 6,5 em 9. Eu poderia ter feito a norma com 5,5, com os jogadores que eu participei, a performance. Né? Então, para mim foi muito importante esse torneio. Eu acho que a partir daí ficou mais fácil, né, chegar a mestre. Para mim, eu acho que é mais difícil o começo do processo. Quando eu já estou no processo, fica mais fácil. Então, até eu consegui a primeira norma de GMI, talvez mais difícil do que fazer as outras, assim como a de grande mestre depois também. É mais difícil conseguir a primeira do que as outras. Então, o começo do processo para mim é mais difícil. Né? Depois que eu já estou embalado, eu acho que eu consigo dar sequência. Né? Mas para mim, começar sempre foi um pouco difícil. Eu não sei bem por que isso. Então, para mim foi muito importante isso daí. Depois, no final, eu ainda posso contar mais alguns detalhes do torneio. A gente pode dar uma olhadinha na partida antes. Nessa partida eu joguei com o Aron Corrêa, foi o mesmo adversário que eu enfrentei na final do Campeonato Brasileiro de 91 que eu ganhei. Né? O Aron depois viria em 94, logo no ano seguinte a essa partida ele foi o campeão brasileiro. Então, E essa partida acho que foi na sexta rodada. Foi um pouco depois da metade do torneio, eu estava indo bem. E depois dessa partida eu fiquei bem mais próximo da norma. sim. E essa partida foi uma das que você mais gostou do torneio que você fez? Curiosidade? Eu acho que sim. É difícil dizer assim. Eu acho que foi a que eu mais gostei. Eu não sei se foi a melhor, mas talvez a que eu mais tenha gostado. Né? Sim. E aqui tivemos uma Pirk dessa vez? Foi uma Pirk, mas curiosamente eu vou seguir um padrão de, de ataque na ala do rei, com os reis focados em flancos opostos. Né? Sim. Aí chegou o cavalo F6, cavalo C3, dependendo do peão, Isso. G6 e bispo E3. Eu vou jogar o mesmo plano ali de F3 e Dama, depois G4. Dama D2, rock longo. Isso, eu acho que eu já mostrei várias partidas com esse tema, né? Sim, mas é Em um. aberturas muito diferentes, abertura de peão de dama, siciliano. Sim, sim. E aqui ele jogou lance A6, né? Foi um lance que não é muito comum, né? O lance mais comum é jogar C6 ou bispo G7 e depois C6, né? Sim. Esse C6 ele tem a vantagem de a dama poder sair também. Né? Sim. Mas A6 também é teórico. A ideia é jogar B5 e depois talvez bispo B7 e o peão de C6 não fica atrapalhando o bispo. Né? E o peão de C pode eventualmente ir para C5 direto. Sim. Aí sigo com o plano do F3. É possível jogar também outros planos aqui, mas eu estava seguindo mais ou menos um padrão.
Jogou aqui o lance cavalo C6. Eu acho que esse lance aí não é o melhor. O melhor é jogar D5 e seguir com a ideia que ele, o lance precedente foi A6, bispo D7, cavalo B D7, C5. Essa seria uma... acho que esse seria mais ou menos normal. Eu acho que cavalo C6 não está muito de acordo, porque o cavalo não tem muito o que fazer aí. E se ele for jogar o E5 como ele jogou e eu bloquear o centro, fica mais fácil eu atacar na ala do rei. Né? Sim, a espécie dele ficou um pouco restrita. Com o centro bloqueado é mais fácil o ataque na ala. A espécie dele ficou um pouco restrita também, né? Exatamente isso. Aí sigo aqui com dama D2. Para rocar grande, né? Claro. E5. Exatamente. Aí eu joguei... Aí eu acho que ele deve jogar cavalo D4. Que é um sacrifício de peão, né? Mas eu acho que eu não iria não iria trocar o meu bispo pelo cavalo para ganhar o peão, porque supondo que eu trocasse, ganhar esse peão, ele vai ficar dono dessa diagonal, né? Você vê que aqui as casas pretas são todas dele. Né? Igual aconteceu na outra partida também, né? Isso, exatamente. Eu tenho um peão a mais, mas eu vou sofrer nas diagonais pretas aí no médio e longo prazo. Então acho que não compensa. Eu acho que eu jogaria cavalo E2. E talvez ele trocasse. Eu joguei a seguir. Aí a minha ideia era rocar grande e jogar G4, H4. Sim. Plano padrão de ataque. Né? E acabou jogando o lance cavalo B8, né? Esse lance é muito para trás. Né? Sim. E esse jogou roque longo. 17. Exato. Você vê que aqui o contra-ataque dele tá muito... Nem sinal de contra-ataque. Sim. Bom, agora ele jogou o B5, mas o centro já está bloqueado e você vê que o cavalo dele foi e voltou. São alguns tempos perdidos. Né? Sim, esse B5 era para ter acontecido já fazer uns 5 lances anteriores, pelo menos. Exatamente. Eu acho que ele já tinha que ter jogado esse B5 muito tempo atrás. E o C5 tá difícil de fazer agora por causa do passante também, né? Então... Caso não passante, tá caindo peão de D6, né? Seria atrasado, né? Exatamente isso. Aqui, o mais comum aqui é jogar um H4, né? Só que eu não queria jogar H4 agora, porque ele teria a possibilidade de bloquear com H5. E se eu jogasse G5, ele voltaria o cavalo a D7, por exemplo, e eu não estava vendo como que eu ia abrir a posição na ala do rei. Porque aqui eu não quero jogar F4, porque eu vou abrir o bispo dele de G7 e vou dar a casa E5 para o cavalo. Né? Por exemplo, se eu jogar F4, ele joga E, toma F4, bispo toma F4, cavalo E5. Eu fiz muitas concessões estratégicas. Eu teria feito muitas concessões estratégicas se eu tivesse jogado F4. E se eu não jogar F4, então não vejo muito como eu vou atacar na ala do rei. Né? Sim, ele começaria o cavalo, bispo, cavalo. Fica bem... Exato. Tá certo. Aí você acabou que fazendo, em vez do H4 que tinha a ideia de fechar o centro, você jogou o lance G5 aqui. Esse G5 parece que eu tô permitindo ele bloquear com o cavalo H5, mas eu tenho como desalojar esse cavalo dele de H5 propondo uma troca pelo meu cavalo quando eu chegar via E2 a G3, né? E aqui eu trouxe o cavalo de C. Porque se eu jogasse cavalo de G2, ele teria B4, e meu cavalo de C3 não teria casa C2 para ir. Né? Sim. Então a minha ideia é jogar cavalo G3. Se ele trocar o cavalo em G3, eu capturo com o peão de H e eu vou ter pressão pela coluna H. Né? Sim. Esse plano também é mais ou menos padrão. Certo. Abre a coluna. Então, de fato, eu vou conseguir levantar o bloqueio da coluna H. Porque o cavalo de H5 não vai ficar a vida inteira ali. Né? Seu cavalo D7, cavalo G3. Né? Isso. Eu estou ameaçando capturar o cavalo e a estrutura dele na ala do rei teria ficado comprometida. Né? E se ele trocar o cavalo em G3, eu vou capturar de H. E aí eu vou ter pressão pela coluna H. Eu posso jogar, por exemplo, um torre H4, um dama H2. Né? Sim. Então, o cavalo F4 é o lance natural. Aí acabou jogando e de novo ele está sacrificando o peão, né? Eu posso ganhar o peão, mas de novo eu vou ter aquele problema de abrir o bispo dele de casas pretas e eu teria
já trocado o meu bispo. Então o bispo dele teria ficado muito forte, né? Sim. Então aqui não compensa para mim de novo ganhar o peão, né? Ele fica sem o opositor, né? Isso, exatamente. Aí jogou aqui o lance cavalo H3. Exato. A minha ideia é desalojar esse cavalo daí. E se agora ele permitir a troca pelo meu cavalo, aí eu vou aceitar o peão, porque aí eu vou manter o meu bicho de casas pretas, né? Então a minha ideia é jogar, por exemplo, o cavalo toma F4, ele toma F4, bispo toma F4, depois voltar o bispo para E3 e jogar bispo D4. Aí eu vou conseguir fazer oposição ao bispo dele, né? Aí já valeria a pena para mim ganhar o peão, porque aí eu não estaria cedendo meu bispo de casas pretas. Sim. Aí acabou seguindo aqui com... Eu acho que ele podia ter capturado em H3 aqui, em vez de jogar cavalo B6. essa linha aqui, né? Cavalo B6. E aí jogar cavalo... eu ia voltar o vice para C1 para defender C4 e aí eu ia continuar a minha iniciativa, né? H4 H5. Ele jogou lance cavalo B6. Agora ele sacrificou o peão mesmo e agora eu aceito, porque agora eu mantenho meu bispo. Né? Sim. Esperou o momento certo para conseguir ganhar o peão. Exatamente. Ele sacrificou também porque ele estava achando que ele estava ficando muito atrás no desenvolvimento e o meu ataque ia chegar. E o dele, então ele se preocupou em tentar atacar. Né? Agora ele tem uma pressão lá em B2, né? Não dá tempo de eu jogar bispo B3 e bispo D4. Sim. E se eu jogar umas como C3, ele pode jogar B4. Né? Sim. Só que aqui eu tenho um lance, esse lance aí eu consigo resolver o problema da diagonal do bispo adjacente. Ele capturou. Aqui eu joguei torre 1, mas eu acho que melhor era um lance que eu acho que eu nem considerei. É voltar o bispo para E3, curiosamente. Aí o meu E5, eu devolvi o peão que eu tinha ganho, né? O E5 teria servido unicamente para bloquear a diagonal do bispo dele e vagar a casa E4 para o meu cavalo. Agora a minha ideia é jogar cavalo E4 e depois seguir com H4 H5. Né? E se ele jogar o E4 para ameaçar abrir a diagonal do bispo, agora eu tenho bispo D4. Né? Então isso aqui é o que eu tinha falado sobre a questão de eu ganhar o peão dele. O peão de E dele, mas manter o bispo. Agora eu consigo fazer a oposição ao bispo dele. Né? É diferente. Sim. Então, agora a gente volta aqui na posição. Acho que foi... Volta ali e E5. Eu joguei, depois de D também 5, joguei torre 1, que é um lance mais ou menos lógico também. Né? E aqui ele cometeu um erro grave. Ele devia ter rocado aqui. E eu ia ficar com um peão a mais. Né? Eu iria capturar, ele poderia trocar e ele poderia jogar F6. Depois que ele tem um certo contra-jogo aqui, porque ele ficou muito ativo agora. Né? Se a minha torre sair, ele tem lá o peão de B2. Ou seja, aqui ele tem um peão a menos, mas a posição elas pretas ficaram ativas. Né? Então ele tem aí uma certa compensação pelo peão. Eu acho que ele não deve comer esse peão em F3. Né? Mas aí ele jogou um lance que não contribui para a segurança do rei dele, que é a dama E7. Inclusive, a dama fica numa posição perigosa. Né? Sim. Siga aqui com o lance cavalo E4. Isso, que é o lance natural. Ele, obviamente, não pode capturar o bispo em F4, porque eu jogo cavalo F6 check e ganho a dama. Né? De qualquer jeito, agora eu vou entrar com o cavalo em F6. Ele não tem como evitar isso. Sim. Ele acabou jogando... Mas, finalmente... Ele rocou, agora isso aí era uma contingência. E eu posso entrar... agora basicamente eu forço a troca do bispo pelo cavalo. Se ele jogar rei H8, eu posso jogar bispo toma E5. Né? Sim. E aí eu vou jogar H4 e H5. Né? Seria a minha ideia básica. Então, só que depois que ele troca o bispo pelo cavalo, agora aconteceu a situação contrária. Eu fiquei com o bispo de casas pretas e ele não. Agora eu não tenho mais nenhum problema lá em B2, né? O cavalo de A4 dele ficou uma peça meio que inútil. O cavalo só era útil quando tinha aquele bispo em G7. Né? Agora ele não está fazendo nada. E agora eu tenho possibilidade de ataque na ala do rei.
grandes possibilidades, por sinal, porque ele não tem mais bispo do fianqueto, e eu mantive o bispo. Então o drama dele aqui vai ser nas diagonais pretas. Né? Sim. Ele jogou esse dama D8 e dama H6, né? Isso, agora aqui, esse lance é o lance mais direto, natural. Eu forço ele a jogar F6 também. Ele tem que evitar o mate em G7. Agora, o detalhe é que eu não preciso retroceder o meu bispo. Eu posso continuar criando ameaça. Aqui tem aquela questão da iniciativa. Né? Tudo bem, ele atacou o meu bispo, mas eu posso criar outras ameaças. Aí necessariamente eu não sou obrigado a tirar o bispo. Né? Sim. Isso foi o que a gente viu na partida do Teixeira, né? Isso, exatamente isso. Episódio Aqui 4. O que para mim é mais importante é a quantidade de ataques que eu vou ter pela coluna G, tipo em G6. Né? Aqui a gente pode lembrar também que o cavalo dele de A4 é uma peça que não ajuda em nada ela do rei. Né? E por enquanto aquele bispo C8 também não está ajudando. Então antes que ele jogue o bispo F5, por exemplo, e consiga defender o ponto G6, vamos supor que eu tirasse no bispo, né? Eu poderia jogar bispo F5, por exemplo. E aí eu vou ter... isso. Agora que fica mais difícil atacar, né? Porque agora o bispo dele não só está atacando em C2, como está ajudando a defesa. Teria sido uma perda de tempo voltar esse bispo, que eu poderia dar para ele recursos de defesa. Por isso que eu joguei o lance bispo D3. Porque aqui eu não dou tempo dele jogar bispo F5. E eu ameaço jogar bispo a G6 aqui. Certo. Aí ele acabou Se jogando... ele capturar meu bispo, e assim que eu jogo bispo toma G6. Sim. Depois eu vou jogar a torre G1 e eu vou ganhar por ataque. Né? Porque aqui não importa quantas peças a menos eu tenho, importa é que eu tenho dama e torre em cima de um rei que não tem peça nenhuma defendendo. Né? Sim. Mas, por exemplo, segue um pouquinho ali o F toma E5 só pra gente... Isso aí bispo toma G6. Se ele capturar, eu capturo de dama. Aí eu posso dar mais um cheque em H6 de novo, né? Para vir com o tempo. E aí torre isso. Você vê que aí eu tô com duas peças mesmo, mas o mais importante é que o rei dele não tem proteção nenhuma. Eu tenho uma dama e uma torre em si. E torre G7, né? Acho que é o rei. E aí dama... Isso. Poderia ser torre E5 também. Dá pra escolher aqui. Então você vê que aquele cavalo em A4 e o bispo C8 não ajudaram em nada, né? A defesa. Sim. Então, essa noção de iniciativa é uma coisa que eu acho que eu sempre tive. Né? Sim, aí foi o lance bispo D3 aqui no caso. Pra mim é mais ou menos natural isso. Sim, às vezes para um jogador normal já faria o lance, sabe, bispo D4, bispo F4, tirava esse bispo daí e nem pensaria no contra-jogo que poderia fazer com o bispo D3 Isso, exatamente isso. Aí ele acabou jogando torre F7 para evitar esse monte de ataque que a gente acabou de mostrar aqui. Agora se eu capturar em G6, ele vai ter a cobertura torre G7. Né? Então, bispo G6, HG6, dama toma G6, torre G7. Sim. Então agora eu posso dar um tempo. Embora aqui, bispo por G6 ganha também, tá? Mas é uma linha complicada. Na hora ali eu nem cogitei muito não. Eu simplesmente agora eu posso voltar o bispo porque ele não tem bispo F5 mais. Né? Então eu jogo bispo P4. Porque ele não tem mais bispo F5 agora. Você vê a diferença que intercalar bispo D3 e torre F7. E ele não tem dama toma D5 porque eu tenho torre E8 dando mate, né? Então você vê que eu consegui intercalar bispo D3 torre F7 foi bastante vantajoso para mim. Esse bispo D3 é quase um lance intermediário, praticamente. Isso, exatamente. Funcionou mais ou menos como um lance intermediário. Eu acho que aqui ele tinha que jogar dama F8 para tentar expulsar minha dama aí do ataque, né? E eu não ia trocar não, depois torre G1. E eu acho que eu vou ganhar mais ou menos naturalmente por ataque, né? Sim. Até porque eu tenho um peão a mais aqui, né? Sim. Mas resistia mais na F8. Jogou. Aí acabou jogando aqui. Qual jogou bispo P7? Né? Isso. E agora aqui bispo G6 é decisivo.
Aqui mesmo ele O abandonou, natural né? seria, ele abandonou, mas o natural seria ele capturar, né? E agora eu jogo não a toma G6 porque ele queria torre G7, jogo torre HG1. E se ele jogar G5, eu posso sacrificar a torre, que na verdade não é bem um sacrifício, né? Se ele capturar, eu dou mate em H8. E se depois de torre H1 ele jogar, por exemplo, torre G7, eu simplesmente jogo torre toma G6. Com ideia mate em G7 ou jogar torre E G1. Né? Então, supondo que ele jogasse torre toma G6, eu capturo e bispo toma F6. Dama D7 para evitar dama G7. Rei G8. Dama H8. Rei F7 e dama G7. Esse quadro aqui é interessante notar que na ala do rei, digamos, da coluna E até a coluna H, as brancas têm 3 peças, né? A torre em 1, a dama em G7 e bispo em F6, certo? Enquanto que as pretas têm uma peça a mais, né? Tem uma dama, um bispo, um cavalo e uma torre, só que estão todas na ala da dama. Sim. Então, isso aqui tem a ver com aquilo que eu estava falando, sobre no setor que vai ser decidido a partida, as brancas têm 3 peças a mais, digamos assim, né? Sendo que 2 delas são peças pesadas. Sim. E esse fator é muito importante quando a gente avaliar, a gente não puder não conseguir calcular as variantes até o final, para a gente avaliar se vale a pena ou não a gente sacrificar, né? E essa quantidade de peças atacantes e defensoras. Isso daí é um conceito que é claro que é um conceito muito natural, mas tem um livro do Ivan Sokolov, chama Sacrifício e Iniciativa. É um título em inglês, né? Eu acho que em português eu acho que não tem ainda, mas é muito interessante que ele explica essa ideia. Né? Sim. É que são muitas peças. Até marquei de verde que as peças ativas, né? Das negras estão com muita peça fora de jogo e sim ter condições de defesa, né? Exatamente isso. Aí depois dessa partida, eu acho que eu perdi uma partida ainda, eu perdi pro Gilberto Hernandes. Eu acho que foi na rodada seguinte que eu perdi já. O Gilberto, ou eu perdi pro Gilberto Hernandes na rodada 8, um pouquinho depois dessa partida. Mas mesmo assim eu ainda tinha uma sobra, né? Sim. De pontos. Então essa partida para o Gilberto Hernandes não afetou. Né? O Gilberto Hernandes hoje é grande mestre. Na época ele era mestre internacional, mas hoje ele é grande mestre. Né? Sim. E tem mais algum detalhe adicional nessa trajetória, nessa partida? Quer dizer, quando você conseguiu a norma? Esse torneio teve alguns fatos interessantes. Teve uma partida que eu joguei com o mestre internacional Herman Claus, eu tinha mate em 4. Eu acho que foi na terceira ou na quarta rodada. E eu não dei mate, empatei essa partida, né? Teve alguns percalços. Né? E na primeira rodada, eu joguei com a Marina Ramos. Ela era uma das jovens talentosas que o Brasil tinha na época e ela era, na categoria dela, ela sempre estava entre as melhores, né? E chegou um determinado momento, ficou empatada a partida. E a partida foi a última a acabar. E ela acabou se cansando, eu acho. Eu acho que eu ganhei mais no cansaço. Porque a partida acabou de madrugada, né? Do que pela posição em si, né? Uma hora ela acabou cometendo algum erro. E depois eu só tinha sobrado 3 pessoas. Era eu, ela e o árbitro, que era o Roberto Teles, professor Teles. É muito conhecido aí na região aí de Campinas, Piracicaba, Limeira, né? Rio Claro, como organizador, como professor, né? E depois eu conversei um pouco com ele, eu conheci ele nesse torneio e eu acho que em algum momento eu devia estar meio... Eu não sei se eu devia estar triste ou preocupado, mas eu estava sentindo que desde o Campeonato Brasileiro que eu tinha ganho até esse torneio, eu não tinha conseguido nenhum resultado muito auspicioso.
O que em si também não é um grande drama, mas a pior sensação era que eu não estava conseguindo melhorar, né? Ter apresentar uma evolução técnica, uma coisa nova que eu tivesse melhorando. E conversando com ele, ele era o professor Teles, ele é um especialista em educação, né? Acho que ele deve ser um dos professores mais renomados da região aí. E aí ele conversando com ele, e em algum momento ele me falou que talvez era muito importante a gente prestar atenção no processo, né? O processo de a gente fazer as coisas, ou seja, o caminho, o que a gente ia fazer para conseguir as coisas. E talvez esse processo deveria ser tão importante, né? Ou até mais importante do que o próprio resultado final. Por quê? Porque o aprendizado das coisas, o conhecimento das coisas, talvez deva ser encarado como um fim em si mesmo, né? Eu acho que fica mais fácil de estudar, fica mais prazeroso de estudar e provavelmente mais eficiente também de estudar, né? Ou seja, eu acho que a gente tem que se sentir realizado se a gente aprendeu alguma coisa hoje. A gente não precisa esperar que aquilo traga algum resultado concreto, né, imediato. Uma hora ele vai trazer o resultado. Né? A gente não precisa ficar esperando que o que a gente aprendeu hoje a gente vai aplicar amanhã. Né? Então a gente já deve sentir que aquilo já é uma... Primeiro, ele não falou obviamente nessas palavras, mas que a gente deve se sentir já realizado com o processo de aprendizado. E esse processo ele talvez deva ser levado como uma coisa principal, talvez mais principal até do que o próprio resultado final, né? Porque o resultado final poderia ser entendido como uma consequência. Né? E a partir daí, eu acho que depois disso, eu acho que um ano depois, alguns meses depois, eu comecei a estudar xadrez de uma outra forma, talvez. Eu estudava no começo de 94, eu acho que eu passei talvez uns 6 meses estudando basicamente uma coisa só, né? Eu só estudava uma partida por dia. Era uma partida do Botvinnik, que eu tinha uma coletânea de 3 livros do Botvinnik, que eram, acho que são 377 partidas. Eu estudava uma partida por dia, mas eu perdi umas 2 horas nessa partida, porque eu sentia que eu não era um jogador bom estrategicamente. Né? E o Botvinnik talvez tenha sido o jogador que melhor tenha sintetizado o conceito das posições. Né? Então, digamos que ele podia explicar uma posição sem dar os lances, né? Sem mostrar um lance. Ele podia explicar as ideias do xadrez sem necessariamente falar lance. Ou seja, dizer, assim como eu falei aqui sobre vários conceitos, né? E para mim faltava isso. Eu era um jogador muito de cálculo. Né? Para mim faltava esse sentido posicional, essa forma de ver o xadrez estruturalmente, né? Mas menos taticamente, mais posicionalmente. Eu era um jogador em excelência tática. Né? A partir daí eu acho que eu aprendi a estratégia e logo em seguida eu cheguei à mesa internacional. Foi um processo até curto, eu acho que em 95, logo no começo do ano, eu já consegui fazer as outras normas, as duas. Né? Eu fiz essa primeira no final de 93, eu tive um ano estudando xadrez e no começo de 95 eu já consegui fazer 2 normas em seguida e ganhar o título. Né? Que é o que a gente vai ver também nos próximos episódios. Né? Sim, sim. É muito bacana essa compartilhando isso, porque é uma dificuldade que a maioria dos jogadores tem. Eu mesmo também tenho essa dificuldade. Chega um certo momento que você quer tanto estudar tática, tanto cálculo, e o resultado não aparece, você não entende posições. E acho que a dúvida da maioria das pessoas acaba acompanhando aqui o canal também. Então, acho que esse conhecimento é muito válido. Às vezes não é a forma de o que você está estudando, mas a forma como você está estudando, a forma como você está dividindo, e se você realmente está aprendendo alguma coisa, ou você simplesmente está passando conteúdos e não está assimilando as coisas, né? Eu acho muito válido essa forma de conhecimento. Exatamente. A questão toda é que a gente tem que ser muito crítico com a gente mesmo
em relação não só ao resultado, mas em relação a como a gente está fazendo o processo. Né? Sim, Isso a gente tem que entender, mas a gente precisaria entender que o processo é muito importante. Né? sim. E a partir daí a gente teria a crítica, e a partir da crítica a gente consegue fazer um estudo mais eficaz, a gente consegue mudar as coisas. Né? Sem ter essa crítica é difícil. E talvez o que o Teles tenha mostrado para mim é essa crítica. Né? Sim. E foi bastante construtivo, por sinal. Sim, o Teles é uma pessoa incrível. Eu conheço o Teles bastante, um pouquinho de tempo, assim, não tanto tempo que o Everaldo já conhece ele, mas acho que faz uns 6, 7 anos que o Teles participa nos torneios da região que eu faço, tá? Uma pessoa incrível. Mas ele não deu dicas enxadrísticas pra você, dicas de técnica enxadrística, mas a metodologia dele, a forma como ele faz estudar, quem conhece o Teles como pessoa, é uma pessoa incrível mesmo. Eu imagino quão influente ele foi pra você, não na parte de técnica, mas na parte de didática do xadrez mesmo. Digamos que talvez, assim, a gente poderia resumir a parte filosófica. Né? Sim, eu vi A a parte parte dele. filosófica foi importante, foi fundamental. Sim. Geraldo, muito obrigado pelos conhecimentos hoje aí. Foi uma aula muito bacana, tanto da parte posicional, estratégica, iniciativa na partida, mas também essa aí de dica de treinamento, como você conseguiu sair do nível de. Você estava com rate de Messi Feed, apesar de não ter feito a norma de Messi Feed, mas você não ter requisitado a norma, mas tinha pontuação para isso. E você chegou no nível de Messi Internacional e depois, consequentemente, de Grande Messi. Né? Então, acho muito bacana. Obrigado por compartilhar com a gente essa história. Foi um prazer, meu, compartilhar com vocês aí. Sim. E lembrando que o contato do grande mestre Verado Matsuri, e-mail dele está aqui na descrição do vídeo, né? Então já recomendei a aula dele no último episódio, eu continuo recomendando, são excelentes aí. Quem quiser precisar de um treinador de xadrez, o Everaldo está à disposição, grande mestre. Então deixar aqui um forte abraço para você. Não esqueça de continuar curtindo, inscrevendo aqui no nosso canal, né, no Xadrez com Gratidão. Tá aparecendo para você o símbolo de inscreva-se aí na tela. Então, um forte abraço, fica com Deus e não perca o próximo episódio aí, aqui no Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez.